Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Bioética em Foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. Este é um projeto realizado pelo IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Nós estamos tendo encontros quinzenais com convidados especiais para debatermos algumas questões que são emergentes e persistentes dentro da bioética. Hoje, então, nós contamos com um convidado, Alberto Oliva. Alberto é professor titular do Departamento de Filosofia da UFRJ, coordenador do Centro de Epistemologia e História da Ciência do PPGLM, também da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Filosofia, pós-doutor na Universidade de Siena, autor de livros e artigos publicados no Brasil e exterior, articulista da revista italiana Liberamente, membro pleno do GT de Filosofia da Ciência da ANPOF e sócio fundador da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul. A conversa de hoje, então, é para falarmos sobre ciência, biotecnologia e bioética, essa conversa que vai aí sendo costurada pela filosofia. Sendo muito bem-vindo, Alberto, muito obrigado pelo aceite no convite. Conversamos, então, e podemos fazer uma conversa mais fluida e onde a gente vai trocando algumas perspectivas sobre esses temas que estamos aqui dispostos hoje a conversar. Perfeito, Laurão. Eu acho que para mim é uma honra estar aqui com você, fazer parte desse seu projeto e eu espero que a gente produza uma exposição que se mostre proficiente e estimulante, né? Porque são temas de enorme atualidade e que têm sido bastante ventilados, inclusive na mídia. Só que a gente, no mundo atual, padece, né, do superficialismo. E então a gente precisa dispor de mais tempo para tentar aprofundar muitas das discussões que normalmente se traduzem no dia a dia por posicionamentos polarizados, né, que se mostram claramente infecundos, porque pouco esclarecem, pouco elucidam, né? Então, acho muito interessante esse seu projeto e tenho certeza de que será muito bem sucedido nos seus objetivos, né? Então, realmente, agora, o campo ao qual o curso está sendo devotado é muito amplo, né? Gera questões complexas, espinhosas, né? Porque ele está falando em bioética, então a gente tem que pensar o seguinte: como assim? Ética, bioética? Porque a gente já começa aí fazendo uso de um termo, ah, digamos assim, cujas discussões basilares remontam lá à filosofia insuperável dos gregos, né? E, Então, nesse sentido, quando fala em bioética, não se pode fazer isso sem, de alguma maneira, retomar toda essa discussão, de toda essa tradição que teve uma capacidade de aprofundar esses temas de uma maneira ímpar, singular, né? Então, é claro que se a gente está passando em bioética, está pensando assim, é um campo interdisciplinar, porque trata-se da abordagem de questões éticas levantadas, por exemplo, pelo avanço da medicina, das biotecnologias, das ciências da vida, né? E aí você tem a necessidade de promover o diálogo entre diferentes saberes, né? Como, por exemplo, a filosofia, a medicina, o direito, a teologia, as ciências sociais, de um modo geral, né? E isso, evidentemente, provoca dificuldades especiais, adicionais, né? Que, se fala muitas vezes, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas é muito difícil estabelecer uma real e proveitosa interação entre os vários domínios da pesquisa. Até porque as diferenças conceituais são grandes, né? A própria terminologia, o jargão técnico é bastante variável, e por isso que construir pontes
é uma empreitada das mais complexas, entendeu? A gente para pensar, por exemplo, de alguma maneira, quando alguns desses temas que a gente pode genericamente chamar de bioética, quando alguns desses temas são tratados, é, o risco sempre é muito grande de se incorrer uma espécie de Babel linguístico-metodológica, né? Porque fica assim, mas qual é o tipo de linguagem técnica que vamos empregar? Nós podemos falar desses temas tão intrincados de uma maneira espontânea, sem os devidos cuidados linguísticos, sem as devidas atenções terminológicas. É possível fazer isso? Então, quer dizer, eu acho que de saída é importante levar em consideração é, todas essas dificuldades envolvidas, né? Quando está falando, por exemplo, de ética de um modo geral, tem que entender que nós estamos no domínio do prescritivo, do normativo, sobretudo se a gente pensa na chamada ética substantiva, né? O que está sendo recomendado, o que está sendo prescrito, o que está sendo normatizado. É quando você coloca essa discussão em áreas como aquelas demarcadas pela bioética, é óbvio que surgem questões, eu diria, de difícil administração conceitual, né? Esse é a É, grande questão. É muito complicado, porque, de alguma maneira, se nós estamos falando, e você citou isso com relação ao tema da minha apresentação, estamos falando de ciência. A ciência não é o reino do dever ser, é o reino do ser. Né? Na ciência, nós estamos falando de como as coisas efetivamente são. E com base nisso, como é possível explicar eh, os fatos e fenômenos. Agora, quando eu estou falando de bioética e tal, aí começa, pô, de repente, abertamente sendo introduzidas normas, prescrições, regras, ou às vezes sorrateiramente. Tudo isso sendo bastante contrabandeado. Então, às vezes, vai discutir a eutanásia, o suicídio assistido, o próprio aborto. E qual é o grau de normatividade que vai sendo abertamente posto sobre a mesa ou pressuposto, né? Então, é. esse... Oi, diga. Não, tu sabes que essa tua observação inicial ela é muito pertinente. Eu sempre, quando eu tenho os meus alunos, que eu dou aulas dentro da direito de família, eu abraço também a parte da bioética e do biodireito que se referem às questões de direito de família, que, via de regra, a gente está permeando ali as reproduções assistidas, as questões dos embriões, descartes, disputas de materiais genéticos, enfim, questões sucessórias. E muitos alunos, eles acabam, quando vão fazer os seus artigos ou os seus trabalhos, eles querem trazer alguns elementos assim da bioética, porque na verdade o curso não é propriamente dito de bioética ou biodireito, mas eu vou sempre inserindo esses elementos, porque hoje, atualmente, nós não conseguimos muitas vezes ter respostas satisfatórias nessas demandas que nós temos puramente pelas questões normativas do direito. E aí é algo que eu sempre coloco para eles é o seguinte: a gente tem que mas da onde tu estás partindo? Porque os conceitos são distintos. O conceito de, por exemplo, de dignidade dentro do direito é um. A dignidade dentro da bioética é outro. Ele tem um escopo muito maior, muito mais abrangente, assim como a autonomia. A autonomia para o direito, ela está muito ligada à questão de capacidade. A autonomia para a bioética é totalmente diversificada do que essa formatação mais rígida, né, mais assim fechada que o direito trabalha. Então a gente sempre tem que pensar, mas da onde nós estamos partindo e orientar até mesmo o nosso leitor e dizer, olha, o meu ponto de partida do meu objeto de estudo parte daqui. Então, a minha base, ou a minha base é do direito, ou a minha base é da filosofia, ou a minha, né? Porque aí eu consigo identificar o meu leitor da onde que eu estou partindo, porque as terminologias elas não são idênticas. Quando tu pegas um texto para ler e fala sobre a questão da dignidade ou a questão da autonomia
dentro das relações familiares e da reprodução humana, por exemplo, se ele é totalmente jurídico, tem uma conotação. Se ele traz o conhecimento das questões da bioética, das questões até da ética, que trabalha com autonomia em distintos autores e que também já se diferenciam, a gente está partindo de uma outra leitura, né? Então, acho que essa tua observação é extremamente fundamental para a gente começar a conversar. Sim, sim, sem dúvida, porque quando você vai, por exemplo, abordar questões como início e fim da vida, né, e aí você acaba se deparando com problemáticas controversas, como a do aborto, a eutanásia, o suicídio assistido, os cuidados paliativos. Quando você se defronta com esse tipo de problema, o que acontece? Você não pode se bem tratar isso aí como um conjunto de fatos, né? Até porque há valores o tempo todo envolvidos ou pressupostos. E aí, quando nós estamos lidando com fatos e valores, nós temos dificuldades de difícil superação. Eu até reservei um bom espaço para a nossa discussão, porque eu falei, não, eu vou, de alguma maneira, recorrer ao que aconteceu durante a pandemia para tentar exemplificar de que modo nós tivemos fatos e, ao mesmo tempo, reações que pertenciam ao universo dos valores e das normas. Então, se você tem um fato, que é, por exemplo, a pandemia, que é o vírus, SARS-CoV, isso é um fato. Agora, o que é que acontece? É quando você, de alguma maneira, diz assim, diante desse fato, foi produzida, por exemplo, uma vacina que se está recomendando que as pessoas aceitem se vacinar. Então, num caso como esse, por exemplo, você não tem simplesmente um fato, né? Porque quando você diz vacine-se. Isso é um imperativo. E o imperativo ele não é nem verdadeiro nem falso. Diante de um imperativo, uma pessoa pode reagir dizendo o seguinte: ok, está tudo muito bem, mas eu não me curvo a ele. Eu simplesmente não o aceito. E foi um pouco que a gente viu durante a pandemia, por quê? Porque você tinha uma espécie de, digamos assim, monoteísmo da racionalidade, tá? Quer dizer, um tipo confiável de conhecimento teria se formado, surgido, construído, forjado com base na pesquisa científica, né? E a partir dali começaram a ser derivadas recomendações, prescrições, regras de conduta e comportamento. É só que, veja, você não deriva de um conjunto de fatos, você não deriva é, um conjunto de normas ou regras, tá? Porque simplesmente você não diz assim, ó, diante desses fatos, automaticamente esse deve ser o comportamento adotado, seguido ou acatado. Por que você não deriva? Porque aí entra exatamente o mundo dos valores, o universo das escolhas pessoais. A pessoa pode chegar e dizer e reagir da seguinte maneira: tudo bem, eu entendo tudo isso, nós estamos em uma situação de emergência coletiva, estamos passando por ameaças mensuráveis, terríveis, mas a pessoa pode chegar e dizer o seguinte: eu vivo em uma sociedade que nas últimas décadas tem me conferido o direito de fazer uma coisa ou não, né? De fazer uma escolha vivencial, adotar uma forma de vida, adotar uma maneira de vivenciar a sexualidade, isso assim. Aí, de repente, você tem uma posição que está procurando defender o seguinte, quer dizer, aquilo que deriva da racionalidade científica pode automaticamente se traduzir em normas, regras e, e decisões emanadas das autoridades competentes. Isso é uma coisa extremamente complicada, porque você vê como a bioética acaba se defrontando com desafios especiais. Por quê? A questão é se há um,
o monoteísmo da racionalidade científica ao politeísmo dos valores, né? As pessoas hoje adotam formas de viver, de conviver, as mais variadas, né? E afirmam seu direito de escolha o tempo todo. Mas aí, de repente, você diz: não, a partir daqui, não. A partir daqui está envolvida a sobrevivência pessoal e coletiva. Então, as escolhas como que deixam de valer. Bom, mas aí você tem um problema sério aí, né? Quer dizer, você tem uma racionalidade que se pretende una, e é aquela oriunda da ciência, tá? E que é bem embasada, bem constituída, e depois você tem no universo valorativo, né? Você tem um politeísmo, uma variedade muito grande no que diz respeito aos modos de viver, de conviver, de interagir. E aí, como é que se faz? A gente poderia dizer o seguinte: a gente, a partir de John Stuart Mill, né? Ele é defensor do chamado Ham Principle, né? Bom, ele diz o seguinte: a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que não cause danos a terceiros. Hum? E agora? Né? Se eu, por exemplo, estou falando de eutanásia, de suicídio assistido, é, isso tem o potencial de causar danos a terceiros, mas se eu estou falando de aborto, é a mesma coisa? É a mesma coisa? Então, não vamos entrar no mérito dessa questão aqui, por enquanto, mas como a gente vê, são coisas completamente diferentes no que diz respeito às decisões e às escolhas a fazer, porque se você adotar o princípio do Harm Principle, do princípio do dano, você não pode dizer que é sempre a mesma coisa dar uma resposta para o aborto, para a eutanásia, para o suicídio assistido, para os cuidados paliativos, né? Para a clonagem e reprodução assistida, para a privacidade de dados genéticos e por aí vai. Então, aí, É. olha a dificuldade que começa a surgir. Diga, Laura. Não, sabe que tu fazendo esse recorte sobre a questão da pandemia para a bioética foi um marco bem significativo, assim. Nós tivemos diversas reflexões que emergiram a partir dali, né? Uma delas foi essa questão que tu trouxeste, por exemplo, a questão do lockdown e as medidas sanitárias de distanciamento, por exemplo. E aí tu tens um lado a tua liberdade individual e a autonomia privada em oposição às questões de interesse público e de interesse coletivo, né? Então a tua liberdade de ir e vir ou as tuas medidas que são impostas de segurança sanitária, por exemplo, os teus impedimentos de aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos as cidades, as fronteiras entre as cidades e os municípios sendo fechados, ninguém circulava entre os municípios. E isso tem um impacto profundamente em diversas outras situações, né? Um reflexo social a partir disso, não só na questão individual, de locomoção, do direito de ir e vir, da liberdade individual, autonomia privada, que aí entra na questão do universo do direito, mas nós discutimos, inclusive, dentro da minha área do direito, que é família, essa questão de as pessoas muitas vezes perdiam os contatos de relações familiares quando nós temos estipulados convivências de pais e filhos, né? Os finais de semana, etc., porque nós tínhamos um impedimento de locomoção. Então, até que ponto aí teria que ter uma decisão judicial, iria se sobrepor a uma decisão administrativa de segurança pública, né, de uma questão de sanitária e as locações de alocação de recursos também, né? As decisões hospitalares, quando precisou fazer de não ter, por exemplo, respiradores para todos, ou não ter o atendimento de emergência para os leitos de emergência para todos, qual é a decisão, quem tu salva, né, naquele momento, essas decisões que muito recaíram sobre os comitês de bioética dos hospitais. Aqui no Sul nós temos alguns hospitais que têm, nem todos, obviamente, têm os comitês de bioética, mas aqui se recaiu muito essas questões, porque nós tínhamos emergências com números finitos e casos
né, chegando de avalanche, assim. Então, a bioética nesse período, ela teve alguns desafios importantes, né? Assim, que é o que a gente chama muitas vezes das situações emergentes, Sim, que sim. são Mas é essas coisas que saem do normal de discussão já da bioética e surge uma situação atual emergente que tem que assim. se debater. Claro, claro. Não, mas você tem um desafio colocado de maneira macroscópica, né? Porque no fim das contas, não se trata de, digamos assim, testar a bioética à luz de um problema específico. Nós temos uma coisa muito mais ampla, porque a ideia é de que você podia introduzir normas, regras, prescrições a partir de resultados alcançados por meio de uma pesquisa científica que não se deveria e não se poderia colocar em questão. Ok, então aí isso passa a pressupor o quê? Que a partir da ciência eu poderia exatamente governar. Eu poderia, de alguma maneira, tomar decisões judiciais e por aí vai. Isso aqui, a questão aqui, o ponto central é esse. E o que que aconteceu de importante naquele momento? Laura, ah, antes da pandemia, e eu fiz o levantamento dessa literatura, antes da pandemia, nos departamentos, principalmente de ciências humanas, sociais e filosofia, a ciência era vista como mera construção social. Bom, o que isso significa? Ora, isso implica que a ciência é uma construção social, tanto quanto, por exemplo, a mais militante ideologia, quanto a mais especulativa teoria. E por aí vai, porque a ideia que que estava já prevalecendo antes da pandemia é que até o conteúdo das teorias científicas resultava de construção social. Atenção, até o conteúdo das teorias científicas. Então, essa posição ela vinha avançando dia a dia antes da pandemia. Estava já virando quase que um mantra a ciência relativizada, a ciência tendo seus resultados muitas das vezes associados à biotecnologia, atacada com uma força produtiva a serviço do capitalismo. Então, essa era uma visão bastante forte antes da pandemia. Ora, o que aconteceu é que, subitamente, com a pandemia, houve aquilo que a gente chama em psicologia gestaltista de reversão. Houve uma reversão gestáltica. Aí aquela ciência, e estamos falando de ciências naturais, hein? Aquela ciência que era vista como construção social passou a ser tratada de uma maneira objetivista. O que significa? Nós temos aqui um conhecimento que não está sujeito a relativizações. Nós estamos diante de um conhecimento que é a, a palavra fundamentada sobre os fenômenos que hoje ameaçam a sobrevivência pessoal coletiva da humanidade. Então, esse é o quadro atual. Então, essa ciência, ela se confunde com a racionalidade. E, em nome dela, se pode e se deve administrar, gerir, tomar decisões, impor regras e comportamentos. Né? Então, o que aconteceu é que, de alguma maneira, para velha opinião, ficou uma coisa, entre aspas, meio, quase que uma cisão, entre aspas, esquizofrênica, porque ela, assim, poxa, em relação a praticamente tudo, até ontem se podia escolher o que bem que se quisesse, né? Tomar a decisão na esfera da vida pessoal, mental, sexual, sexual. Aí, de repente, agora não, eu tenho regras, normas, recomendações, prescrições.
que emanam da ciência. E ela é a última palavra no que tange ao conhecimento. Então, esse quadro mudou assim abruptamente com a pandemia. Não era isso que existia antes. E aí entrou a polarização. Por quê? Porque essa mudança de posição começou a ser patrocinada, entre aspas, pelo pensamento de esquerda, e aí as ideologias de direita, né, passaram a mostrar tendência a relativizar, a promover o negacionismo que elas antes não abraçavam. Então, olha só em que mundo nós vivemos. As coisas mudaram de forma radical, os lugares foram trocados, entendeu? É impressionante. Por exemplo, houve um determinado momento, a gente acompanhava isso nos Estados Unidos, se discutia a teoria da evolução de Darwin, né? E o criacionismo. Então, Uhum. uma discussão. Ah, bom, porque tem que alguns grupos diziam, não, tem que estudar, apresentar aos alunos, às crianças, adolescentes, as duas teorias. Não é possível que se imponha uma só visão das coisas, do mundo, da natureza, e etc, etc, etc. Isso e aí esses papéis se inverteram completamente na pandemia. E isso a gente vê que o mundo atual é um mundo em que não há mais diálogo, não há mais debate, não há mais interação crítica, porque as posições se invertem assim conforme a conveniência política. Ora, aí não tem a menor condição. Como é que você vai passar do ser da ciência para o dever ser da ética? Como é que você vai fazer essa transição, vai justificar essa transição? De que maneira? Se você está usando aí como, digamos assim, elemento propulsor decisivo o elemento político, como é que você vai fazer isso? Não tem base de justificação, não tem base de legitimação, não tem mais nada que possa ser invocado. E essa questão, Laura, então aí você passou a ter na pandemia um momento crucial para a discussão das questões bioéticas, porque se tinha a proposta de derivar uma ética associada ao conhecimento científico, ok? Só que essa ética associada ao conhecimento científico, ela estava tentando, na prática, naquele momento, estava tentando definir um conjunto específico de normas e valores. Ora, mas o mundo era o mundo da variabilidade, era o mundo das diferentes óticas, perspectivas, pontos de vista, modos de viver. Aí, de repente, entrou em cena essa ideia da uniformização, da convergência forçada, via regra, via lei, via imposição. E essa acabou sendo a grande questão a enfrentar. Diga lá. Não, sem dúvida. Nós tivemos naquele período muitas questões que surgiram, assim, que efervesceram nas discussões da bioética relacionado a isso, né? Ah, e nós percebemos, por exemplo, trazendo um pouquinho para a questão da biotecnologia e trazendo um pouquinho para essas discussões, que tem um princípio, né, que é o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, que escreveu uma obra maravilhosa e ela é extremamente atual para nós hoje. E esse princípio da responsabilidade, quando nós trabalhamos essas discussões de ciência associada à tecnologia e aí biotecnologia, ele está é necessário que a gente hoje perceba a partir deste princípio, né? Que é o princípio dessa responsabilidade. Porque, como tu dizias, a questão da ciência, que é o ser, ah, o que a gente sempre comenta, hoje não tem quase limites para a ciência, né? Em termos de conhecimento, de evolução, de técnica e rapidez na técnica, né? Porque a tecnologia implementada à ciência hoje, ela é extremamente veloz. E então a gente tem que entrar para o mundo do dever ser,
que é o mundo da ética, e a gente vai tentando pensar, então, qual é o limite? Ok, eu posso tudo, né? Mas eu tenho que ter um limite do que se eu devo tudo, né? E aí entra essa questão da responsabilidade não só para conosco, mas para com todos os seres, né? Como a biosfera, num grande sentido, né? E não só com esse momento atual, mas principalmente com o momento futuro, que é essa grande concepção desse princípio de responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade que não é com o agora, é uma responsabilidade que é com o futuro, e não é uma responsabilidade que é só para conosco, né? Enquanto homem, o dominador da natureza, mas sim com a responsabilidade, principalmente com a natureza, com a biosfera, com a grande casa, né? Com a grande aquilo que quem nos dá a estrutura de ser no mundo. E então, assim, para puxar e para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões de tecnologia que não está dissociado do que nós estávamos falando antes, né? Porque a gente está falando de questões de técnicas de ciência, de avanço da ciência, e a partir daí o que é que veio nesse momento que colocamos aí como um marco para uma conversa a questão da pandemia. E para mim assim é extremamente relevante nós revivermos esses princípios que nos foram postos já há bons anos, né? Há alguns anos, e hoje é tão atual. Assim como eu vejo o papel da ética hoje, o papel das reflexões éticas extremamente fundamentais. Não é por acaso que a bioética vem desde 1921, muito antes da Segunda Guerra, mas com a Segunda Guerra ela eclodiu nas questões ali das experimentações humanas, enfim, Código de Nuremberg, todas essas questões, mas ela vem muito antes disso. Mas não é por acaso que ela tomou uma proporção muito mais forte no sentido de discutirmos as questões éticas da vida a partir da pandemia. A pandemia foi um grande marco para a bioética, nos fez refletir em outras questões e deu visibilidade a essas discussões éticas relacionadas às questões da vida. É, veja bem, quando a gente está falando em um sistema ético, a gente tem que levar em consideração que não há um único possível e admissível, né? Aí nós Uhum, temos também uma variabilidade dos sistemas normativos que nos levam à pergunta se a gente pode, de alguma maneira, adotar um, um princípio essencial, com base no qual nós podemos derivar os demais. Então, eu, por exemplo, 10 minutos atrás, falava no princípio do dano. Será uhum. que eu posso erigir esse, no grande princípio, a nortear nossas vidas e nossas formas de interação? Será que se nós, de alguma maneira, eh, endossarmos a regra de que tudo podemos fazer desde que não causemos danos a terceiros, isso é suficiente? O mundo funcionaria bem dessa maneira? As relações humanas seriam minimamente harmoniosas? Entendeu? Ou você pode pensar, mas que tal, por exemplo, também adotarmos a tese kantiana, né? Na crítica da razão prática, que todo homem deve sempre ser tratado como um fim em si mesmo, jamais como um meio, né? Se nós combinássemos, por exemplo, esses dois princípios, eles poderiam formar o hardcore, o núcleo duro de uma, digamos assim, base ética, de um sistema ético fundamental. Então, esse é o problema de alguma maneira, é, você colocou em cena, porque você falou assim, a importância capital da ética, mas a gente não pode ficar nessas declarações muito gerais, porque sempre alguém vai poder dizer: a ética é relativa à consciência de cada um, a ética é relativa ao contexto social em que os sistemas morais são adotados,
A ética tem a ver com a dimensão política, com a dimensão econômica e por aí vai. Evidentemente, se adotar esse caminho, a gente não vai chegar a nenhuma convergência, porque nós vamos ter uma multiplicidade, uma proliferação de sistemas normativos, cada um podendo se fechar em si mesmo, né? E esse relativismo selvagem faz com que ocorra a própria dissolução da questão ética, né? Pô, então, esse é um ponto essencial. Então, qual é o hardcore? Qual é o núcleo duro? Né? Por exemplo, então, eu sempre acho que tem dois candidatos essenciais. Você tem o princípio do dano, John Stuart Mill, e tem exatamente essa ideia kantiana de que o ser humano é um fim em si mesmo e que ele nunca pode ser tratado como um meio de outras pessoas, de algum projeto, de algum fim, entendeu? Bom, aí nesse caso, nós poderíamos, genericamente, aplicar esses princípios a muitos dos aspectos por você sublinhados. Quer dizer, quando se fala, por exemplo, em preservar a natureza, é preservar a natureza ou, de alguma maneira, pensar na natureza, como você disse, pensar na natureza como a casa do homem, a casa do ser humano, a morada do ser humano, e, por conseguinte, quer dizer, se eu quero, de alguma maneira, dar um tratamento respeitoso ao ser humano, eu tenho que dar um tratamento respeitoso à sua morada. Então, você poderia sair, digamos assim, costurando esses elementos. E, é, a questão do princípio do dano, a gente poderia ter discutido isso bastante até durante a pandemia, né? Até que ponto os meus atos são ou não prejudiciais a terceiros, né? Até que ponto? Que tipo de dano as minhas ações podem provocar, causar, tá entendendo? Eh, E, diante disso, justificam-se todos os tipos de proibição, por exemplo, de restrição, de conduta, do direito de vir, etc. Tal. Isso não se fez essa discussão em momento algum durante a pandemia, principalmente no Brasil. Tá? Não se fez isso. E, por exemplo, a questão da ciência foi tratada por aqui de uma maneira assustadora, porque o que acontece é o seguinte, os órgãos de imprensa, eles repetiam noite e dia, poxa, mas a exaustão, né? Ciência, a importância da ciência, a relevância da ciência, a salvação da ciência. E eu não vi, em momento algum, uma discussão a respeito, mas, afinal de contas, o que é essa coisa chamada ciência? Ela, por exemplo, produz verdades, produz certezas, porque muita gente, inclusive gente que se apresentava como especialista, muita gente, né, que se apresentava como porta-voz da ciência, pressupunha no seu discurso que a ciência era um conjunto de verdades e certezas. Portanto, cala a boca você, analfabeto, que quer desrespeitar uma regra, uma prescrição da ciência. Cansei de ver isso nos especialistas. Olha, uma visão completamente equivocada da ciência. A ciência não é repositório de verdades e certezas. Por mais que Uhum, os cientistas busquem verdades, né, nunca há a garantia de que essas verdades serão alcançadas, uma vez que a pesquisa em curso poderá sempre apresentar novas evidências que derrubem tudo o que antes estava estabelecido. Ponto. Né? Isso nunca foi colocado em discussão, principalmente no Brasil, mas mundo afora também, que eu acompanho, eu participei de um debate, né, com o pessoal da Universidade de Torino sobre isso durante a pandemia. Isso não foi debatido, mundo afora, que é a questão central. Afinal de contas, o que que a ciência me proporciona? Bom, a resposta é relativamente simples. Um conhecimento mais confiável que as alternativas. Eu não tenho dúvida, né? É uma pesquisa que passa por controles, a atividade científica ela está submetida à autocorreção permanente. uhum, Não tem dúvida com relação a isso. Mas isso não significa que os resultados alcançados sejam definitivos e possam ser propostos como regras, recomendações.
obrigatórias. Não, uma coisa não deriva da outra. Uma coisa não deriva da outra. Então, eu me lembro sempre de uma carta em que o Einstein dizia, já coloquei em livro meu, ele dizia, olha, a ciência é a coisa mais, ele usa a palavra childlike, é infantil, a coisa mais infantil que existe. No entanto, a mais preciosa. No entanto, a mais preciosa. Então, mas isso foi como que deixado de lado, não houve nenhuma discussão sobre isso. Era assim, ciência, ciência, ciência. Nossa, eu não aguentava mais aquilo, dizia, não é possível isso, porque isso mostra uma completa incompreensão do que seja a racionalidade científica. Ela está o tempo todo em construção, em revisão, em permanente reavaliação. Ela não tem resultado definitivo, Deus do céu. A história da ciência é um cemitério de teorias. Não tem isso. Mas ninguém. Que a ideia é o seguinte, diz o seguinte, com base invocando a ciência, eu porta-voz, eu governante, eu juiz, eu sei lá o quê, eu digo o seguinte, invocando a autoridade da ciência, eu digo, ó, se comportem, meninos, hã? Sigam as regras, sigam as prescrições, que vocês agora são, para usar a expressão kantiana, vocês são menores de idade, hã? Então, vocês agora se comportem, que é a questão fundamental que o grande Kant aborda, que é a questão da maioridade e da minoridade, né? Tem um texto curtíssimo do Kant, o que é iluminismo, que é fantástico que é sobre isso. Então, maioridade e minoridade. Todos foram tratados como menores durante a pandemia, menores de idade. Então, se faça, né? O que acontece é o seguinte, mas como assim? É, eu estava vivendo, diria alguém, durante a pandemia e continuo vivendo, é o mundo do politeísmo dos valores. Politeísmo, os valores são muitos. É o que o maluco vai chegar e vai dizer, não, esse aqui é o valor a ser seguido, esse é o conjunto de valores aceitável. Quem vai dizer isso? Se você vive num mundo marcado pelo politeísmo de valores. Politeísmo de valores. Isso destacados por é, homens da envergadura intelectual de um Max Weber, meu sociólogo predileto, discípulo que sou dele. Então, quer dizer, esse politeísmo dos valores, né? Essa diversidade nos modos de encarar a vida, de encarar o mundo. Aí você, de repente, resgata uma racionalidade una para dizer como é que as pessoas têm que se comportar, mas essa racionalidade una, mesmo que ela exista, ela não é definitiva. Ela está construindo resultados revisáveis, modificáveis o tempo todo. E aí está a grandeza da ciência. A grandeza da ciência está em se autocorrigir e não chegar ao definitivo. Todos os outros domínios, eles ficam abaixo da ciência porque eles não se autocorrigem. Eles passam a vida toda repetindo a mesma coisa. A própria filosofia sofre disso. O que são a filosofia, ela tem muitas escolas, muitas correntes. Aí, que maravilha! Então tem essa corrente discutindo com a outra, cala a boca, tá errado, tá certo, sei lá. É o que salva, entendeu? Mas a grandeza da ciência está nisso. Ela está o tempo todo se corrigindo, corrigindo os seus resultados. E você viu essa discussão durante a pandemia, por exemplo? Eu pergunto a você. Mas você ouvia falar em ciência noite e dia, não é? Sim. Eu falar em sexta, noite e dia, como eu falei, eu não aguentava mais. Porque era aquela história, ninguém definia essa coisa que virou um totem, não sei o que achar que virou, porque ninguém definia, ninguém caracterizava. Diz assim, não, mas isso aí. É claro que as pessoas digamos assim, recusavam a ciência, elas não faziam com base nos meus argumentos, porque com base nos meus argumentos você não recusa a ciência nunca. Não recusa a ciência nunca com base nos meus argumentos. Elas recusavam, sim, ideologicamente, porque, como eu dizia antes, né? No período anterior à pandemia, a ciência foi, sabe, construção social, ciência não é melhor que a filosofia, que a teologia não é melhor que nada, mera construção social.
igual a qualquer militante ideologia. Aí, de repente, como é que é isso? Aí, de repente, opa, peraí, né? A ciência é o saber, a ciência é a redenção, a ciência é a salvação, a ciência é a verdade, a luz e o caminho. De repente, de repente. Esse é o ponto, Laura. É isso que está aqui em questão. E aí que você deixou de ter na pandemia um palco de discussão que seria extremamente profícuo, porque você colocaria em debate a ciência, colocaria em debate a tensão entre uma racionalidade monoteísta e o politeísmo dos valores. Isso aí passou em branco. Aqui eu, pelo menos, tive a aventura de escrever um trabalho na Itália que as pessoas me deram a honra de ter grande consideração para com ele, citá-lo, inclusive, porque aqui sabe, passa batido, passa em branco esse problema crucial que persiste nos dias de hoje. Quer dizer, quando é do interesse de determinados grupos invocam uma racionalidade una, monoteísta, hã? E aí deixam de enfatizar o politeísmo dos valores, como a gente viu na pandemia. Agora não, voltamos a enfatizar o politeísmo dos valores. Cada um vive como quer, cada um faz o que quer, cada um é o que quer, cada um por sua identidade que deseja. As pessoas, bom, então aí nós estamos não só em um mundo em que há vários sistemas valorativos, mas nós entramos naquilo que o grande compositor Cole Porter chama de anything goes. Vale tudo. Anything goes, né? Por isso que o Engelhardt, que é um grande especialista em bioética, alguns textos muito importantes, ele se faz a pergunta: eu tenho como fundamentar uma bioética se eu não tiver um fundamento último, por exemplo, que seja Deus? Senão vou ancorar tudo isso em quê? Tá, tá. Vamos corar tudo isso em quê? Ah, não, mas a eutanásia é uma escolha pessoal. Ok. Então nós vamos aqui dizer o seguinte: não está causando mal a ninguém, está tudo bem, quer um suicídio assistido, deixa rolar. Mas depois, quando você vai com a questão com o aborto, e aí a questão complica muito. Aí fica muito complicada, porque alguém vai chegar, alguém poderia dizer, eu não estou dizendo que deva fazer isso, para achar que assim, pois é, isso aqui em relação ao princípio do dano é complicado. Porque até que ponto isso não envolve outras pessoas, envolve apenas a mulher? Eu não estou entrando aqui no mérito, mas o problema ético aparece. Por que que eu estou dizendo? Porque não aparece com relação à eutanásia. Com relação à eutanásia não vai aparecer. Entendeu? Alguém vai Sim, chegar. Ah, não, se quer um suicídio assistido, mas vai prejudicar a família. Bom, ele pode dizer o seguinte: hoje tem o testamento biológico. Eu quero, assino aqui, faço, ponto final. Vocês vão para. Entendeu? Então, esse é o ponto essencial. Por isso que o Engelhardt ele fica se colocando muito essa questão. E se você vai para um relativismo ético, ele está dizendo o seguinte: aí nada se salva, nem mesmo a bioética. Para ele, a bioética, se fosse para esse relativismo, de que pode ser essa posição, pode ser aquela outra, pode ser aquela outra, ele falou aí, ó, segundo ele, né, e eu sugeriria, vale a pena as pessoas lerem a obra do Engelhardt, Engel, de Engels, né, e Hardt, no alemão. E ele é excelente porque ele é um grande especialista na área de formação médica e tudo, não é alguém que está aí saudosista da religião, ele tem algumas convicções, até onde eu sei, até onde eu lembro, é, cristãs, mas isso é outro problema, todo mundo pode ter a convicção que quiser, o problema é como é que vai defender isso. E as perguntas que ele faz são muito boas a respeito. Quer dizer, por quê? O que que acontece? Por que que ele está certo na pergunta que ele faz? Pandemia torna isso manifesto, entendeu? Porque assim, conforme a conveniência, então, ó, racionalidade una, ela que manda em tudo, ela que estabelece como as pessoas devem se comportar. Ou senão, não, politeísmo dos valores. Tá? Aí eu faço o que eu quiser, cada um faz. Mas qual é o limite de fazer o que se quer? É isso que o Engelhardt está indagando. Qual é o limite de fazer o que se quer? Qual é o pilar central dessa história toda? Então, eu acho os textos
dele extremamente instigantes por essa razão, porque até mesmo a proposta de um fundamento último para o que quer que seja, não é fácil. A pessoa pode chegar e dizer o seguinte: eu tenho um fundamento aqui, para mim é Deus. A pessoa pode chegar e dizer: isso não acredito em Deus. Então, nada é simples, nada pode receber tratamento simplista, mas a questão dele é essencial diante do quadro atual do mundo, em que as pessoas vão trocando de opinião, de convicção, como quem troca de camisa, chapéu, sei lá, não sei mais o que. Então, a indagação dele é fundamental porque ele diz o seguinte: como é que você pode fazer coisas que dizem respeito ao início da vida e ao fim da vida sem um fundamento último? Olha, é uma belíssima de uma questão, entendeu? Eu não acho que você possa se livrar dessa questão, como diria o velho Machado de Assis, com um piparote. Não vai conseguir fazer isso, é muito complicado, entendeu? Que isso é que ele está colocando, que está falando de coisas que dizem respeito ao início da vida, ao fim da vida, né? Pode pensar no aborto, pode pensar na eutanásia, no suicídio assistido, tantos casos. Olha, nós estamos falando de extremos, e a pergunta do Engelhardt é? E a gente vai lidar com esses extremos assim, dizendo assim, escolha do freguês. Pô, a questão, ele não coloca assim, estou fazendo de forma bastante didática, mas o que ele está colocando é uma questão espinhosa. É muito delicada, porque eu estou falando de alguma coisa que vai de cabo a rabo, de uma ponta a outra, e aí? É muito fácil responder, faz o que quer, escolhe o que quiser. Até estava assistindo a palestra do Sócrates, tudo ele falando, né? A escolha é do freguês, né? Define a identidade conforme o acaso da sua vontade circunstancial, e vamos em frente. Então, você pode fazer isso. E isso, na verdade, é um efeito colateral indesejável do próprio politeísmo dos valores. Quando o Weber fala em politeísmo dos valores, não está defendendo isso. Como eu também não defendi politeísmo dos valores nunca, mas isso é algo que existe. É o Então, que está posto no momento, né? exatamente. Por isso que eu gosto muito do Max Weber, por isso ele não está discutindo, dizendo, gente, politeísmo dos valores é ótimo, vamos embora, deixar tudo de lá. Ele não está emitindo o juízo de valor, está aí. E aí, como é que se faz isso? Né? Porque ele dá uma palestra, Ciência como Vocação, que é uma das coisas mais lindas que eu já li, infelizmente não estava lá para ouvir, e na Ciência como Vocação, ele fala muito bem, diz assim, ó, qual é a questão? Né? É que a ciência busca dar explicações e se tornam obsoletas pouco tempo depois. Né? Isso é um problema seríssimo. E aí o que acontece? Se você se perguntar, e a questão do sentido da vida? E aí a ciência, ó, um silêncio total, que coisa que também nunca veio à tona durante a pandemia. Qual o sentido da vida? É isso que meu mestre me ensinou também. Qual o sentido da vida? Nenhuma ciência trata disso. Aquelas perguntas do tipo: o que devo fazer? Como devo viver? Qual a melhor forma de interagir com o outro? Isso não é questão científica de nenhuma ciência, nem mesmo ciência social, nem mesmo a psicologia. Ninguém lida com esse tipo de questão, que diz respeito aos problemas da vida. E eu vou lá buscar no Tolstói, em outros grandes escritores, essa pergunta, né? E aí, e você vê, quando você está falando de bioética, isso é essencial. Está tudo muito bem, né? Eu quero morrer porque eu estou com uma doença terminal, tudo muito bem. Faço, espero estar falando a coisa certa, faço um testamento biológico, não sei se pode dizer assim. Posso dizer assim? É, a gente chama a nomenclatura mais certa para nós aqui no Brasil são diretivas antecipadas. Pronto, tá certo. Acho que estou baseando no italiano. Faz É. um negócio desse tipo. Está tudo muito bem, mas e aí? E se a questão do sentido da vida vier à tona, aflorar, entendeu? Que essa questão por excelência não tem resposta científica.
E a filosofia também não tem nenhuma resposta assim, para dar que seja consensual. Não tem. Mas a questão do sentido da vida, Deus do céu. Né? Quando eu estou falando de clonagem, estou falando de tanta coisa. Hum, Qual é o sentido de tudo isso? Porque essa outra também é a preocupação que o Engelhardt expressa. Qual é o sentido de tudo isso? Tá. Então, mas eu sou mulher, tenho de fazer o aborto. Mas eu posso perguntar sempre, qual é o sentido disso? Eu tenho uma doença e eu não quero sofrer até meus últimos dias, então eu opto pelo eh, suicídio assistido. Qual o sentido? Esse título não está dado. O sentido nós temos que dar, nós temos que construir. Não há sentido dado. Entendeu? Sentido é dado, é construído, ele não é dado, encontrado. Não existe sentido encontrado na realidade, no mundo, em lugar nenhum. Então, o sentido ele é construído. Você dá um sentido, né? Agora, por exemplo, você defender a tese, e essa é uma questão que tem a ver com utilitarismo e ética, dizer o seguinte, que o homem busca sempre maximizar o prazer e evitar a dor. Hum? Aí alguém poderá dizer, Maximizar o bem, né? Maximizar o é, bem. Aí ele fala mais o prazer mesmo, né, que o te leva a maximizar o prazer. Prazer no sentido amplo, né, não é, sabe, que a mão, muitas das vezes tem uma visão que não é correta, no sentido do utilitarismo. Então, maximizar o prazer e evitar a dor, né? Um utilitarista pode dizer que é mais que você quer, a única coisa que a vida oferece a você, né? Agora, o Sócrates, por exemplo, ele diria uma vida não examinada não vale a pena. E aí, olha aí, problemão. Sócrates está dizendo uma vida não examinada não vale a pena. Hum? Então, se o Sócrates assim, manda traz essa cicuta aqui que eu vou tomar porque eu não vou fugir, não vou escapar dos meus algozes, traz a cicuta aqui que eu vou tomar. Isso é uma forma de dar sentido à condição em que ele se encontrava, né? Opta por tomar o veneno e não fugir. Você não pode explicar isso objetivamente. Porque o Sócrates era maluco. Não. É uma forma dele dar sentido ao que está acontecendo com ele. Por isso que a apologia de Sócrates é uma das páginas mais bonitas da história do pensamento. Ele está dando sentido ao que está acontecendo com ele. Então, esse é um problema que atravessa a bioética, a questão do sentido, e é essa também uma preocupação do Engelhardt, entendeu? Quer dizer, é isso por que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Que a pessoa vai dizer, porque o aborto, do ponto de vista, o direito da mulher, não estou entrando nesse tipo de consideração. Mas eu posso colocar essa outra questão do sentido daquilo que nós fazemos. E aí o que acontece? Quando você vai para o politeísmo dos valores, aí você pega uma questão como do aborto, aí você começa a ter um entrechoque de sistemas valorativos laicos e religiosos, sai de baixo. Entendeu? Sabe? Porque isso aí não tem tratamento objetivista. Isso aí é retrógrado, essa gente é tradicionalista, é idiota, é carola, não sei o que lá. Todo mundo tem direito de ser carola, de ser religioso, sei lá. E a questão é se a sociedade quer discutir isso com vista a buscar algum tipo de entendimento ou consenso, ou se ela vai ficar vivendo eternamente em algum tipo de polarização, entendeu? Decorrente da adoção de diferentes sistemas valorativos. Eu até dei uma palestra na academia de filosofia, até o Edgar falou, pô, eu gostei muito dessa discussão, porque eu digo o seguinte, as pessoas não estão entendendo que a política passou a depender da religião, porque a religião vem com um sistema de valores que a política não tem mais como. Ela mesma defender a partir de si mesma e por si mesma. Ela não tem mais condição de fazer isso. A política não mais. Então entra a religião em cena para dizer o seguinte: eu sou a argamassa, eu sou o cimento, eu sou a fundamentação. E é isso que os idiotas que acham que religião é alienação, que a religião é o ópio do povo, como diria da consciência, como diria Marx.
não se dão conta disso, entendeu? Que é a nova argamassa. É a nova argamassa, porque nesse particular, a postura se trata de ficar discutindo a questão da eutanásia, do aborto, apenas em termos políticos, mas enquadrar isso no campo alargado e amplo dos sistemas valorativos. Entendeu? E aí a religião com um papel essencial, porque a religião, o que acontece? Ela vem com um sistema valorativo que tem uma unidade interna. Entendeu? Às vezes é engraçado que as pessoas falam assim, tem que modernizar a igreja. Meu filho, você não é obrigado, falei para ver uma pessoa, você não é obrigado a ficar na igreja. Tu está satisfeito, você sai. Agora, por que que tem que a igreja se modernizar de alguma maneira, ficar próximo do que você pretende? Por quê? Ela não precisa fazer isso. Se ela fizer isso por um movimento interno, não é disso que eu estou discutindo. Não é isso que eu estou discutindo. Mas ela não é obrigada, né? Você pode escolher a religião que você quiser. Ou pode simplesmente ficar sem religião nenhuma. Aí você fica à vontade para vagar pelo mundo sem ser pressionado por nada e por ninguém, se isso lhe faz feliz. Entendeu? Às vezes se vaga pelo mundo sem chegar a lugar nenhum. Diga lá. Mas é exatamente. Eu adorei essa tua reflexão que tu fizeste agora sobre a questão da religião. Achei bárbara, assim. Tão importante, né? A gente trazer essas reflexões. A gente Não, não Edgar faz, chamou né? atenção para isso. Uma atenção para isso, porque você tem que entender qual é a argamassa das diferenças. Por que que, digamos assim, essas teorias tão antigas, tão ancestrais, elas sobrevivem na era da ciência? Por isso. Mas diga, continua lá. Não, não, eu só ia fazer esse comentário do que tu trouxeste, essa questão da religião, realmente é algo importante para a gente conseguir elucidar isso, né, atualmente. E a gente não acaba não refletindo muitas vezes sobre essas questões. Exatamente. Exatamente. Porque é fácil descartar, né? Eu conheço muito a tradição marxista de pensamento e o Marx teve alguns interessantes insights, mas ele gostava de descartar dos problemas espinhosos de uma maneira bastante fácil, né? Que se pega uma questão psicológica, praticamente não aparece no sistema de pensamento dele, a questão psicológica na sua complexidade. Aí pega a questão da religião, ao invés de tentar entender a religião na sua complexidade antropológica, o que ela significou na história da humanidade, né? O valor crucial. Foi com base nela que surgiram a filosofia e a ciência, tudo isso, como destacado por grandes antropólogos como o outro, também com quem aprendi muito, que é o Durkheim. Quer dizer, então, essa questão, você não pode simplesmente descartar, é o ópio do povo. Porra, isso é muito fácil. É o ópio. Como assim o ópio do povo? Então, as pessoas todas são imbecis, ignorantonas, você que é o grande sábio que chegou ao sistema dialético que permite compreender a realidade na sua dimensão essencial, e todo mundo é iludido, enganado, otário. Então, isso é uma coisa. Aí o mestre Durkheim também tem razão. Então, assim, essa instituição surgiu, se formou, tá viva, então, assim, ela cumpre uma função. Foi com o Durkheim que eu aprendi, antes de tudo, assim, cumpre uma função. Ela não pode estar aí, simplesmente porque desceu de paraquedas, porque alguém içou, desce, né? Quer dizer, esse é o ponto. Então, a questão essencial também é da função. Então, quando você. Alguns segmentos sociais olham assim para o mundo assim, porra, mas isso é uma loucura. A partir até mesmo da questão do errado, qual é a integração disso? Qual é a unidade disso? O que, que há de comum nessa barafunda toda? Aí vai buscar algum princípio de unificação? Onde, eu pergunto a você, Laura, onde vai buscar algum princípio de unificação? Esse é o problema. Aí não discutem toda essa bobageira atualmente de uma maneira simplista, porque acham o seguinte: mas tem ó, a diversidade, a multiplicidade, a variabilidade, está tudo certo, é um fato do mundo, né? Não podemos emitir juízo de valor sobre ele, é um fato do mundo. Agora, isso não significa que essa situação
não gere desafios especiais. Gera sim, porque é a Tem pergunta do Engelhardt. E daí? Entendeu? Qual é a base de tudo que isso? gera desafios, geram vários desafios inúmeros, e Pois é, justamente porque as discussões, e essa questão da discussão ser cada vez mais simplista, ela não nos traz a solução para nada. Ela simplesmente vai nos carregando e nós isso, ficamos nessa mesma, né? Porque não há qualquer aprofundamento. Como bem tu disseste, nós precisamos sempre, sim, e não tenho dúvida disso, que a bioética, principalmente, também ela tem que partir de pilares estruturantes e definirmos essas questões, justamente, não é pode qualquer um faz o que é, ou o que acha que é, porque acha que é, né? Então, esses pilares, essa unificação, esses pilares estruturantes, digamos assim, são essenciais para a gente partir dali para diante numa reflexão, numa discussão, num posicionamento, no que quer que seja. claro, claro. Não, mas por isso é que eu me reportei no início lá à pandemia, porque a pandemia ilustra isso de uma maneira muito forte. Quer Uhum. dizer, eu antes tinha uma ciência reduzida à construção social e, de repente, passou a ser a representante da racionalidade una, que ninguém pode questionar, que ninguém pode discutir. Mas foi feito como? Eu disse antes, de maneira oportunista, porque quando você não tem nenhum cimento, quando você não tem nenhum elemento promovendo a integração, você hoje vai escolher A, amanhã vai escolher B, amanhã, depois da manhã vai escolher C, conforme as conveniências. Entendeu? É o clássico do cinema chamado Allons enfants. Vai mudando de camisa, você não sabe mais de que lado você está na guerra, na luta, porque troca de camisa agora, depois troca outra, depois troca não sei o que lá. Aí as pessoas não entendem. Ah, mas e a força da religião? É, porque a religião não está propondo você ficar trocando de camisa toda hora. Esse é um aspecto. Ela não está. É porque ela não precisa fazer isso. Agora não, você vê, antes da pandemia, a ideologia da ciência como construção. Durante a pandemia, a ciência como a racionalidade, né, como um modelo de racionalidade capaz de gerar regras, normas, prescrições que vocês que não sabem nada de ciência precisam simplesmente seguir, acatar para o bem de todos e felicidade geral da nação. Isso pode até ser verdade, isso que é para a felicidade geral da nação e tudo, mas o problema é que antes você disse totalmente diferente. Esse é o ponto. Não foi isso que você disse antes, né? Você falou que a construção social, então quando você ficar falando em ciência, eu vou dizer, pô, mas não era construção social, pô. Entendeu? E eu fiz isso aí, isso que eu estou aqui apresentando, eu fiz isso aqui documentando os vários trabalhos, um texto que eu escrevi lá fora, eu documentando vários trabalhos que apresentavam a ciência de uma maneira relativizada, como construção social. Não inventei esse modelo. Está lá, tudo documentado. Entendeu? Aí mostra como, por exemplo, é, logo no final da guerra, né, o Ernest Cassirer, eminente pensador, ele colocou a ciência no pedestal. Ele falou assim, não há nada acima da ciência. Aí eu mostro também no meu trabalho como, a partir dali, só foi perdendo prestígio, assim, perdendo prestígio. Né? Durante a pandemia, opa, para com isso aqui. Bota no pedestal de novo. Então, quer dizer, isso é puro oportunismo. Isso aí não tem nenhuma razão, porque, como eu mostro no meu trabalho também, a ciência não passou por nenhuma grande mudança que justificasse de repente torná-la queridinha depois de ter sido massacrada, sobretudo os departamentos, repito, ciências sociais, ciências humanas, filosofia, entendeu? Imagina os sociólogos, os antropólogos dizer o seguinte, ciência da natureza, é mais uma construção social, aí ó, o ego do sociólogo lá em cima, do psicólogo, entendeu? Se acha, entendeu? Não, porque, mas é isso mesmo que acontece no fim das contas. Esse é o ponto. Porque a própria, você falou em tecnociência antes, a própria tecnociência acaba sendo bastante depreciada a partir da escola de Frankfurt, de Heidegger.
toda uma tradição do pensamento alemão, Spengler e tudo mais. Tecnologia é vista como alguma coisa que aliena o ser humano ou, ou possibilita, na escola de Frankfurt, de matriz marxista, ou a tecnociência, a tecnologia, ela torna possível a exploração do homem pelo homem, né? E ontem eu estava ouvindo um pedaço de uma apresentação para desgosto meu, de um cara que durante muito tempo foi consulado no Brasil, ou cientista, não sei lá, apareceu até em Copa do Mundo, não sei o que. Papá. Nossa, falando tanta sandice sobre inteligência artificial, tanta bobagem. E o pior dizendo o seguinte, quer dizer, olha, essa coisa veio para nos dominar, para não sei o que lá. Aí as pessoas que já não entendem nada disso, que não querem estudar, que não querem saber disso, aí ficam com esse discurso, né? Tecnociência é a dominação do homem pelo homem. Pronto, resolveu todos os problemas do mundo, não precisa estudar nada, basta ficar repetindo. Pode botar até no TikTok, faz um sucesso danado. Exploração, exploração do homem pelo homem. É isso que é a tecnologia, está entendendo? Porque, no fim das contas, é uma força auxiliar do sistema produtivo capitalista, não sei o que lá. Eu sempre brincava com meus alunos, dizia o seguinte, poxa, eu renunciei a ganhar dinheiro, renunciei a ter fama, porque eu podia ter produzido esse tipo de discurso que vocês estão ouvindo agora, né? Chegar a dizer paixão, né? A subjugação do homem pelo homem, tudo colocado a serviço de um sistema econômico iníquo. Pô, eu digo, estava feito na vida. Eu digo, mas a gente, quando é otário, não faz isso. Eles morreram de rir comigo, entendeu? Mas eu estou caricaturando, mas é verdade, é de propósito, entendeu? Porque é fácil. Eu sempre disse isso nas minhas aulas. Se é simples, está errado, né? Se é simples, está errado. Entendeu? Maravilha. É, não, é essa a ideia. Olha, vou te dizer, a gente aqui conversando, nós já passamos quase 1 hora e meia e eu tenho receio que o pessoal que me passa, né, da organização aqui do nosso instituto, ele que nos passa as nossas agendas e as nossas marcações, e normalmente aqui nós temos 1 hora e meia de conversa, né? E nós já Ótimo. chegamos assim quase ao nosso final aqui e a gente nem nota que tempo passa, né? A gente Mas vai é porque conversando. nós adotamos esse formato, Eu lhe entendeu? agradeço muito, Roberto. Adorei a conversa. Eu realmente, até outras oportunidades que nós conversamos, assim, informalmente ao telefone, eu sempre aprendo muito contigo, assim. Eu queria muito te agradecer. Que bom, a E, recíproca é verdadeira. e eu espero, assim, que ainda este ano, que me surja a oportunidade de ir ao Rio. Sem Claro, dúvida, e eu gostaria claro. muito de lhe encontrar também, a gente poder Tchau. conversar É um pessoalmente. prazer. E podemos fazer outra rodada também, nada impede, né? Claro, podemos sim, podemos agora. Eu estou começando a pensar em algumas temáticas para o segundo semestre e eu acho interessante, até te agradeceria se tu quisesse contribuir comigo, me encaminhar algumas coisas que tu acha interessante para a gente conversar. Eu faço, Claro, é muito grato para mim a gente ter esse momento. claro, claro. Estou à disposição. Eu até estava tentando montar, entre aspas, blog, porque não era bem um blog, então eu elenquei uma série de apresentações, palestras, mas eu não sei, isso deve acontecer comigo, acho que não é coisa do Brasil, não. Pô, eu não consigo implementar nenhum projeto, as pessoas começam a pirar, a sair de cena, sabe? Eu não sei o que que acontece. Eu sinceramente, tenho uma grande perplexidade com relação a isso. Aí eu não sei se você tem interesse, a gente podia montar alguma coisa. Eu tinha feito até um projeto cujo título era. eh, Como é que chamava mesmo? Era. eh, com Sócrates, na sala de espera. Então, uma abordagem assim, de vários temas, era mesmo para ficar debatendo temas muito importantes da atualidade de forma filosófica, mas também acessível. Você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa que gosta de tratar de
assim, de temas muito complexos, mas de forma muito simples e direta. Ficava ficando muita volteio, muita coisa, não é comigo. Então, isso depois é uma coisa que a gente pode avaliar um dia, se há interesse da sua parte, a gente tocar um projeto desse tipo. Fazer uma Acho vez por bárbaro. mês, fazer uma vez por mês, tá entendendo? Eu posso até depois mandar para você a proposta que eu fiz desse projeto, que eu elenquei mais ou menos já umas 10 ah, apresentações, mas é uma coisa para a gente conversar depois. Quando você quiser, você me liga, a gente vai bater um papo. Já cortou aí já? Não, não, ainda não. Corta. Mas eu gostei, não há problema. Mas eu adorei. Eu acho que a gente trocar essas experiências, trocar, conversar. E eu gosto realmente muito dessa formatação que tu trabalhas, os temas, as teorias, né? É Aham. trazendo para uma fala mais fácil de nós todos compreendermos, né? Isso. Nos apropriando mais desses conceitos sem muitas questões assim tão eruditas, né, que É. ficam às vezes complexas e que na verdade ninguém depois no final das contas entende nada, né? Mas essas questões estão pressupostas, mas não dá para você ficar apresentando, porque senão vai ficar muito complicada a exposição. Elas têm, qual é a função do comunicador? Fiquei muitos anos em imprensa, Jornal da Tarde, Estadão, foi. Qual é a questão? É que você tratar de temas complexos de forma acessível. É, Então, exatamente. você não tem, digamos assim, evitar as questões complicadas, mas você tem que apresentar de uma maneira que é uma conversa, então não é para ficar escrevendo. Maravilha. É isso. Adorei. Ótimo. Vamos nos falando aí, entendeu? Vamos, com certeza, vamos nos Tá. falando, vamos trocando ideias, projetos, e este projeto aqui do Instituto com a Academia Brasileira está absolutamente de portas abertas para a gente retomar Ótimo. um encontro para o próximo semestre. Vamos ficar conversando sobre isso e, quem sabe, fazendo até outras coisas. Com Entendeu? certeza. Tranquilo, estou à disposição. Tá bom? Igualmente, eu também. Um grande beijo, querido. Aqui no sul a gente já está com bastante frio. É isso mesmo, tudo de bom, tá? E, Muito obrigada. e fico, como eu disse antes, à disposição. Tá? Tchau, tudo de bom. Igualmente, querido. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Vamos fechar aqui, então? Vamos fechar, né?